nosso convidado de hoje, ele é palestrante, ele é analista comportamental. Cara, ele é tanta coisa que eu preciso que ele se apresenta. Ele é esposo de uma grande amiga minha, da Juliana, do Instituto Juliana Azevedo. E só para deixar aquele gostinho, ele é o quê? Ele é meu conterrâneo. E o nome dele é quem? Remédio. Se apresenta aí, meu amigo. Muito obrigado por estar no Aqui Pode. João, acima de tudo, quero te agradecer a oportunidade. Obrigado por ceder o teu espaço, por me convidar para estar aqui. E é um prazer imenso. Eu me chamo J. Remédios, maranhense. Sou pai, filho, marido, apaixonado pelos livros e pelo desenvolvimento humano. E hoje estamos aqui para bater esse papo. Que bacana. Ô, Remédio, tira uma dúvida, né? Porque, como eu falei que você também é meu conterrâneo, você é maranhense. Explica pra gente como foi essa escala para chegar até Macaé. Que navio foi esse que parou em Macaé? Fala pra mim aí. Cara, isso é uma história é uma história longa, né? Que eu preciso ressignificar, né? Voltar ao tempo para você entender, né? Então eu morava em São Luís, na periferia, morava em Palafitas, lá em São Luís, e sou filho de pobres semi-analfabetos, e ali a gente passava muita necessidade, que é uma coisa diferente de dificuldade, né? Dificuldade todo mundo passa. Sim, correto. A gente tem a necessidade de roupa, de calçado, de comida, de um teto, né? Um lar decente para morar. A gente morava em Palafitas e ali o meu pai, ele saía cedo de casa para pegar frutas na Ceasa para vender no ponto de ônibus, e minha mãe, ela lavava roupa na casa de família 2 vezes na semana para ganhar míseros trocados. E aí eu me vi na necessidade, aos 12 anos de idade, de contribuir, né? Chamar aquela responsabilidade. Comecei a vigiar carro em supermercado, né? Ser franelinha em supermercado, para ganhar arroz, feijão e assim. E o meu tio, ele sempre... Eu tinha um tio que morava para cá, pro Sudeste, e ele sempre, quando ia em São Luís, eu perturbava ele, né? Eu chamo de anjo da guarda, meu tio, o meu anjo da guarda. E chegou em 93, ele perguntou se eu queria vir embora, né? Mas antes disso, devia essa pergunta, no Natal de 92, né, para 93, eu não festejei, apesar que a gente não tinha ceia em casa. Eu sei bem o que é isso. E aí eu fui dormir na hora do show do Roberto Carlos, né, para não sair, porque eu não tinha roupa, não tinha calçado. E aí eu ajoelhei embaixo da rede, que eu dormia numa rede, e pedi a Deus para que nunca mais deixasse eu passar por isso. E no ano seguinte, Deus atendeu o meu pedido e... Que incrível, né? Vim parar em Macaé. 54 horas dentro de um ônibus, atravessando esse Então não foi de navio que você veio. Não foi de ônibus. 54 horas dentro do ônibus, comendo uma banda de galeto assado com farinha. E eu costumo falar nas minhas palestras que a minha mãe, ela teve uma preocupação de colocar essa comida dentro de uma latinha de leite ninho. Eu sei que é isso. E tirou o rótulo para a latinha ficar mais bonitinha, apresentável. Né? Apresentável. E assim, minha sorte que no ônibus tinha água também, e assim a gente veio. E por isso eu cheguei aqui em Macaé. Cara, que incrível, né? A gente até conhece essa história, né? A sua história é muito parecida com a minha também, só que eu não vim para Macaé, eu vim para São Paulo, né? E a gente sabe a trajetória de nós que somos nordestinos para chegar principalmente em uma cidade que nem Macaé, né? Que é uma cidade, cara, abençoada. Eu sempre falo que Macaé só não trabalha quem não quer. Sim. Que nós temos várias oportunidades aqui. E eu queria saber contigo o seguinte, como que foi para você trabalhar hoje com o desenvolvimento humano? De onde que saiu isso? Então, a questão do desenvolvimento humano, né, quando eu chego em Macaé, as coisas não eram boas, né, naquela situação na época. Então, o meu primeiro emprego, comecei a trabalhar dentro da maior empresa petrolífera do país, não como petroleiro, mas Sim. na parte da terceirizada, da questão da limpeza, né, que eu trabalhar serviços gerais, cuidava de 3 banheiros, né. E ali eu fui estudando, fui me desenvolvendo, fui buscando alternativas, né, e nada ia para frente, né. Então a gente fica um pouco desacreditado, né, fica cético para certas coisas, não acredita muito, né? Por quê? Porque nosso mindset, o meu no caso, estava fixo. Eu não acreditava no desenvolvimento. E aí nessa questão eu fui estudando, fiz o curso técnico, entrei na empresa que eu trabalho hoje, há 23 anos, e ali eu vi o desenvolvimento de um colega,
que ele fez uma formação em coach, ele era uma pessoa, fez uma formação bacana. em coach e mudou a chave, né? Se tornou uma pessoa totalmente diferente. E aí, eu conversando com ele, lógico que a gente tem que modelar essas pessoas, né? Não é inveja. É quando você quer chegar, alcançar o resultado que uma pessoa alcança na vida, você modela essas pessoas, faz o que elas fazem, lê o que elas leem e busca alternativas para chegar lá. E aí ele falou para mim que ele tinha feito uma formação em coach, falou a instituição, eu, vou procurar ver, né? É uma coisa cara, era fora da minha realidade, mas a gente se aperta para buscar. E aí eu entrei, fiz, gostei, mudou a minha chave, as ferramentas que eu adquiri, né? Aí eu fui me desenvolvendo cada vez mais e aí não parei mais de estudar e de buscar. Cara, que bacana essa história, né? Porque isso é até bacana para vocês que... Você vê, ele trabalhou como Serviços Gerais, SG, né? E ele acreditou no sonho dele que ele poderia mudar. Ele só precisava de um exemplo, precisava de alguém, de um foco, né? E ele descobriu o foco, que era um amigo dele, que ele viu que ele conseguiu, eu também posso. Sim. E isso é bacana, o Remédio, porque tem várias pessoas que vê hoje, que nem você, vê o João, como que ele fez para chegar até aqui? Qual foi os passos? Você veio de uma família rica, uma família pobre, como que foi essa trajetória, né? Porque você já explicou de onde você veio, como que foi para chegar aqui. E hoje você é um empresário, hoje você é palestrante. E, Remédio, tira uma dúvida. Como que é... O que é treinamento comportamental? O que treinamento é esse? Como funciona esse treinamento? Porque a pessoa fala muito em coach, né? Coach, mas tem gente que até hoje não sabe o que é a palavra coach, né? Então, as pessoas, essa palavra coach, né, para muitas pessoas, ela se tornou um termo meio que pejorativo, né? Porque não sabem que a palavra coach significa treinador, né? Então, existe coach de vários nichos, né, segmentos. Então, o que acontece? Esse treinamento, quando você busca, né, como eu dou palestras de inteligência emocional com alta performance, é justamente fazer com que as pessoas mudem a questão do pensamento, porque tudo começa com um pensamento. Tudo Correto. Que existe na nossa vida, né? Essa caneca, primeiro ela foi visualizada, né? Foi o pensamento de alguém, depois ela foi passada para o papel e depois materializada. Então, quando você entende isso, aí você começa a se desenvolver. Então, por que esses treinamentos de inteligência emocional, de alta performance, motivacional? Justamente para você mudar o mindset. Porque existe dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. Ok. E como funciona, cortar você aqui, como funciona isso aí na prática? Explica pra gente como que é na prática, porque a gente vê vários coaches, vários palestrantes aí, que parece que ele já tem a senha que vai mudar a sua vida, né? Não, lê esse livro ou me compra esse treinamento que sua vida mudou. Sua vida vai mudar agora, depois que você comprar o meu livro, depois que você ler o meu livro. Explica pra gente, como funciona isso na prática? Então, primeiro a pessoa tem que entender que existe um processo de aprendizagem. O que é esse processo de aprendizagem? É quando a pessoa, ela é incompetente inconsciente. Primeiro você tem um primeiro stop. Incompetente inconsciente. O que é isso? É quando ela não sabe que não sabe. Segundo, ela é uma incompetente consciente. Quando ela não sabe que sabe. Terceiro, ela é uma competente consciente. Quando ela sabe que sabe. E quarto, ela é uma competente inconsciente. Quando ela sabe que não sabe. Talvez ficou um pouco duvidoso? Vou explicar com exemplo. Ok, explica mesmo, porque esse negócio ficou, a cabeça até deu um bug aqui. Deu nó, né? Deu sim. Então, dirigir um carro, né? Ok. Se você nunca entrou num carro, nunca viu, você é um incompetente inconsciente. A partir do momento que você entra numa autoescola, que o instrutor fala para você, isso aqui é um volante, isso aqui é a seta, isso aqui é a marcha, o pedal. Então você se torna um incompetente consciente. E quando você já começa a andar no carro, né, que começa a andar sozinho, só que quando você começa, você fica olhando pro volante, passa a marcha olhando, né? Fica aquele tenso. Ali você é um competente consciente. A
partir do momento que você já começa a andar com o braço para fora do carro, olhando o celular, dirigindo, passando marcha automático, ali você já é um competente inconsciente. Você já faz aquilo de forma inconsciente. Então, esse é o processo de aprendizagem. É assim que as pessoas têm que entender que existe esse passo a passo. Para chegar no topo da montanha, você tem que aceitar o preço da subida. Não tem como você já chegar, ser um competente inconsciente se você não passou pelos outros processos. Então, a pessoa tem que entender que existe um processo, a constância para você alcançar o teu objetivo. Então, tu está me dizendo que tudo isso tem o... Para chegar primeiro no meu bônus, eu tenho um ônus primeiro. Sim. Então, para me chegar onde eu quero ali, com toda essa parte de desenvolvimento pessoal, eu tenho que pagar um preço por isso. Pagar um preço então, por isso. Porque hoje tem muitas pessoas que ele pensam o seguinte: não, eu quero simplesmente ser um bom palestrante, eu quero desenvolver minha vida profissional nessa área, eu quero ser melhor, mas ele não quer pagar um preço. Ele não quer estudar, ele não quer dormir tarde, não quer acordar cedo. Como que a gente vai conseguir desenvolver isso, né? E o interessante, porque eu estou acompanhando muito seus trabalhos, eu vejo hoje você dando palestra dentro de algumas empresas, né? Que eu sou seu fã de carteirinha, vejo lá e começo a acompanhar, vendo ali. E o interessante, porque depois que eu comecei a te seguir, a ver as suas matérias, você sempre está dando uma palavra que eu sempre falo, motivacional ali para as pessoas, né? E isso é muito bacana, isso é muito bom. E, Remédio, tira uma dúvida. Como que você sabe que a empresa está precisando fazer um trabalho de desenvolvimento comportamental dentro daquela empresa? Como que é isso? Como que você chega a esse ponto? De me falar, sua empresa precisa, João, de fazer um treinamento de desenvolvimento comportamental para os seus funcionários. Todas as empresas, todas, sem exceção, elas precisam de treinamento comportamental, com inteligência emocional. Porque isso é o que muda, como eu falei, o mindset dessas pessoas. Você trabalha com todos os tipos de colaboradores. Correto. E ali você sabe que se você não mudar, você vai ter problemas futuros com as pessoas. Então toda empresa ela precisa enfatizar naquilo, um treinamento de desenvolvimento motivacional, de inteligência emocional, de alta performance. Por quê? Os colaboradores, eles têm que entender que eles têm que ter um pensamento de intraempreendedorismo, ou seja, se sentir dono da empresa, trabalhar não só pelo dinheiro, porque o dinheiro é o meio, o dinheiro não é tudo. Então, quando a pessoa ela tira o foco do dinheiro e trabalha com a satisfação, ela se desenvolve, ela cresce. Que bacana, e a empresa cresce com isso. Então, é um ciclo, todo mundo cresce. Então não tem como ser diferente. Quando você quer que a tua empresa se desenvolva, cresça, alcance resultados extraordinários, justamente você tem que trabalhar a mentalidade dos colaboradores, como eu falei para você. Tudo começa com um pensamento. O pensamento, existe uma coisa chamada pensar. O que é isso? O pensamento, ele vai te gerar um sentimento, que vai te gerar as ações e vai te gerar um resultado. Certo? Então, quando você muda os pensamentos, ele vai mudar os teus sentimentos, né? Os teus comportamentos, vão mudar as tuas ações e vão mudar os teus resultados. Então, pode concluir. Não, isso é bacana, porque eu ministro palestra DDS, né? Participo de... que é DDS? Tem gente que pergunta, o que é DDS, João? É Diálogo Diário de Segurança, né? E alguns DDS desses a gente trata sobre comportamento seguro, e tem uma que eu falo muito, é conceito de dono, né? Eu inicio perguntando o que é conceito de dono. E tem algumas pessoas que falam assim, conceito de dono. Aí eu falei, essa palavra vocês já ouviram? Cara, não, nunca ouvi essa palavra, João. É aquela palavra que nossos avós usavam, que é o olho do dono que engorda o gado, que engorda o porco, né? É você saber, se eu trabalho com essa ferramenta é minha. E eu vejo muito parecido com essa parte do comportamental, dessas ferramentas que você acabou de falar, dessa instrução para ele desenvolver melhor dentro do trabalho dele, ou não tem nada a ver com isso? Sim, tem que um tempo atrás, um colega meu falou assim, chama de Jota, Jota, eu vejo muito o quanto você se desenvolveu, como você chegou em Macaé, hoje quem você é. Tô querendo fazer a mesma coisa, né? Quero me desenvolver, tenho vontade de falar em público, mas eu tenho vergonha.
Eu falei, cara, existem treinamentos para isso, de um final de semana, onde você faz uma imersão. Aí ele vira para mim e fala assim, cara, mas eu não abro mão do meu final de semana. Não quer pagar o preço, né? Existe, todo mundo tem que pagar um preço. E se você não pagar o preço para ter sucesso hoje, você vai pagar o preço lá na frente depois do arrependimento, do fracasso e pior, de não ter realizado os sonhos. Então todo mundo tem que pagar o preço. Tudo que você faz na vida ou se deve à necessidade de evitar a dor ou ao desejo de obter o prazer. E por que a maioria das pessoas não alcança os seus objetivos? Porque elas evitam a dor, elas só querem prazer imediato. Só quer o prazer imediato. Então, se você passa pela dor agora, né, a médio e longo prazo, você vai colher o prazer, entendeu? A satisfação, o seu sucesso. E aí você fica mais descansado. Mas não, as pessoas só querem o prazer imediato. Ou seja, troca um final de semana por uma vida toda pela frente. É isso aí. É o famoso... É muito mais fácil ver o troféu, né, do que a cicatriz, né? Que a gente cai, faz todo o esforço todo dia, mas o troféu é muito mais bonito. Como que ele conseguiu? Ele deu sorte, né? É a palavra que muitos usam, né? Ele deu sorte, mas ele não sabe a hora que ele acordou, as renúncias que ele fez para ele chegar naquele patamar onde ele está hoje, né? Olha o carro que ele está andando, olha a casa que ele mora, olha o condomínio que ele mora, mas o que ele fez para chegar até ali? Não sabe, o Tony Robbins, né? Que é o melhor do mundo em desenvolvimento humano, ele tem uma frase que diz: sorte é um encontro da preparação com a oportunidade. Se você se prepara todos os dias, vai chegar o momento da tua oportunidade e você abraça. As pessoas que não se preparam, elas vão dizer que você teve sorte. Mas não é isso, ninguém sabe o bastidor, é a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, o que você estuda, o que você lê, se qualifica, ninguém quer saber disso. E tem uma frase muito bacana dele, né, que ele fala: quer conquistar uma ilha? Queime seus barcos, né? E às vezes a gente pergunta, mas quais são os nossos barcos? São as nossas desculpas. É o que nós temos todos os dias para não querer acordar cedo, para o final de semana que você falou aqui, caraca, vou perder meu final de semana inteiro para estar assistindo palestra, o cara vai estar enchendo a cabeça, falando a mesma coisa de sempre, mas aqui ele não entendeu o que ele está aprendendo. Aquilo ali é algo que ele vai desfrutar daquilo ali. Eu fui um desses caras. Que muitas vezes quando o pessoal falou lá no início para mim sobre coach, todo mundo fala assim, coach. Eu falei, o que é coach? De comer esse negócio de coach? E era uma palavra que ele chegou no Brasil, estamos coach para cá, e coach treinador, é uma coisa muito fácil, coach é treinador. E eu, um certo dia eu falei o seguinte, eu falei assim, ok, eu vou perder meu tempo. Olha que coisa de doido. Eu vou perder meu tempo. Na verdade, não era perder, eu ia ganhar meu tempo. Sim. Porque foi o que eu fiz, eu ganhei tempo para chegar onde eu estou chegando. Para tirar várias desculpas, queimar um monte de barco que eu tinha ali, que era a minha desculpa, né? Para chegar num sucesso ou para atingir alguma meta. Que isso era muito fácil. Como eu falo, às vezes você dá um passo atrás, não significa retroceder. É você pegar impulso para dar 2 passos à frente. Então, muitas vezes, as pessoas, eu não tenho tempo de abrir as portas da minha empresa para dar uma palestra para meus colaboradores. Porque eles têm que produzir. Não entende, se você pegar outros colaboradores, deixar meia hora, 1 hora, eles vão ganhar muito mais depois lá na frente. Porque vai mudar algo dessas pessoas. Todo mundo vai mudar? Não vai. Porque isso é a essência do ser humano. Isso aí. Nem todo mundo. Muitos vão achar que aquilo é balela, que uma palestra não serve para nada. A maioria não. A maioria vai pegar aquilo, vai refletir sobre aquilo e ganhar um aprendizado sobre aquilo que você está falando ali na frente. Muito bacana. E explica para mim qual é o benefício, né, de você investir em treinamento comportamental. Existem vários benefícios quando você investe num treinamento de inteligência emocional. Sim. Quando você... presta atenção que eu vou falar para você. Se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo as minhas escolhas. Quando eu mudo as minhas escolhas, eu mudo os meus resultados. Se eu mudo os meus resultados, a minha vida muda. Então, se eu quero me tornar grande para mim mesmo, eu não tenho que mudar o meu corpo, eu tenho que mudar a minha mente. Muito bom. Porque é através da mentalidade que você... Eu costumo chamar que existe uma coisa chamada ciclo do sucesso. O que é o ciclo do sucesso? Qual que é o potencial do ser humano? É infinito, sim ou não? Sim, com certeza. E por que essas pessoas, a maioria das pessoas não alcançam seus resultados?
Porque elas não acreditam. Dita. Se elas acreditassem, elas agiam de forma. Então, como é que funciona o ciclo do sucesso? Primeiro, você tem uma crença. A crença não tem nada a ver com religiosidade. Correto. É sobre o que você acredita. Perfeito. O que foi passado para você. Você aprende. As crenças você obtém do 0 aos 12 anos de idade. Através do que você vê, ouve e sente. Principalmente pais ou pais substitutos, né? Então, você aprende. Então, quando você acredita em alguma coisa, você vai colocar um potencial naquilo. Então, como é que é o ciclo? A crença, potencial, as ações, né? Você agir e os seus resultados. Quando você acredita, você coloca um potencial naquilo. Se você coloca um potencial, você vai agir de forma positiva, assertiva. Perfeito. E você tem um resultado. Esse resultado sendo positivo, você vai acreditar mais, colocar mais potencial naquilo, agir de forma correta e melhor os teus resultados. Então, quando você muda a chave, essas crenças, você se desenvolve. E esse é o principal objetivo, o principal fundamento do desenvolvimento, mano. Não, isso é bacana. Até entra muito naquela frase que a gente vê muito, né? Você é aquele... Você faz parte, na verdade, você faz parte daquele... Pode cortar de volta, que isso aí eu me engasguei aqui, né? Porque você é aquele meio que você convive, né? 5 pessoas. As 5 pessoas, exatamente. Pode começar de volta. Vai, Essa é a quando eu média, voltar a né? câmera pra você, você pode A dar média das 5 prosseguimento, pessoas. tá? Tá ok. Beleza. Agora. Então, quer dizer que é aquela famosa frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, se você convive com 5 pessoas pobres, você vai ser o 6º pobre. 5 pessoas inteligentes, será o 6º inteligente. 5 milionários, você será o 6º milionário. É isso? Essa crença, ela tá nesse meio ou não? Sim. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer as escolhas de forma assertiva, né? Correto. A vida é feita de escolhas e prioridades. E quando você escolhe estar no meio de pessoas que têm um conhecimento a mais, você vai ganhar conhecimento. Se você está numa mesa, existe uma máxima que diz assim, se você está numa mesa que você é o mais inteligente, é o que mais se destaca ali, você não cresce mais. Você só vai ficar ali. Então tem que mudar de mesa. Você tem que mudar de mesa, aprender com essa outra mesa das pessoas que sabem mais do que você, voltar aqui e ensinar essas pessoas, mas não se manter fixo naquilo. Ou seja, tem um player que falou, aí eu até gravei isso, e é interessante. Se você quer mudar a tua vida, se conecta ao novo caminho. Com esse novo caminho, você vai conhecer novas pessoas. Com essas novas pessoas, vão fluir novas ideias. Com novas ideias, você vai ter novas ações. E com essas novas ações, você vai ter novos resultados. Então, se você só faz o que os outros fazem, você só vai se manter, só vai chegar onde os outros chegaram. Agora, se você quer ser melhor, faça por onde. Faça melhor do que você imagina. Bacana. Remédio, a gente tem muita pergunta para fazer para você, mas agora nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa Aqui Pode. E desde já quero agradecer a cada patrocinador. E desde já quero agradecer também um grande amigo que esteve aqui no programa passado, que é o pessoal do Larica, né? Sara
e o nosso amigo André, ok? Agora voltando para o nosso bate-papo, Remédio, vamos voltar aqui e falar sobre desenvolvimento pessoal. Fala mais um pouco sobre isso. Cara, é um assunto gigante, né, sobre desenvolvimento. É você mudar. Quando você reconhece onde você está, você faz escolhas e você gera mudança na sua vida. Então, reconhecer nada mais é do que a parada para afiar a serra. É autorrenovação equilibrada. É você renovar. Você renovar as suas dimensões, seus pilares físico, mental, espiritual e emocional. E a maioria das pessoas, elas são resultado do espelho social, sendo influenciada pelas opiniões, ideias e paradigmas das pessoas que estão à volta. Então, quando você entende isso, você faz escolhas de forma assertiva e aí você gera mudança na sua vida. É isso. O Legal. Desenvolvimento, ele parte da autovulnerabilidade, né? Você ter essa vulnerabilidade de entender onde você precisa melhorar. Legal. E qual é a sua missão de vida? E o que te inspira a viver, meu irmão? Fala pra gente aí. Cara, muitas coisas. Essa pergunta foi fácil. Muitas coisas. Principalmente é você mudar a vida de outras pessoas. Fazer com que as pessoas acreditem que elas são muito melhor do que possam imaginar. Fazer com que as pessoas saiam do ponto A para o ponto B de forma assertiva. E volto a falar, isso só acontece quando você muda as tuas crenças, quando você muda o pensamento, a mentalidade, e aí você começa a se desenvolver. Se permite a melhorar na sua vida. Legal. E o que você faz para transformar nessa experiência negativa em aprendizado, né? Volta. Pergunta de novo, João. O que você faz? O que você pode fazer para transformar essa experiência negativa em aprendizado? Isso, é isso aí. Você pode fazer. Tá. Vamos lá, tá no remédio, vai para você a câmera aí. 1, 2, foi. E o que você pode fazer para transformar essa experiência negativa em aprendizado, Remédio? Através das palavras, da comunicação, acredito que vale muito mais uma palavra bem colocada do que qualquer dinheiro. Então, quando você tem essa possibilidade de levar o conhecimento para outras pessoas, que seja através de uma palavra, no individual ali, no tete a tete, e uma coisa que eu faço com muito carinho também é ajudar algumas crianças da periferia lá de São Luís. Eu tenho um projeto de leitura, Que bacana. né, onde eu dou uma contribuição financeira para cada criança que lê um livro. Lógico que ali tem uns critérios, né, que ele tem que seguir, número de páginas, etc. A quantidade, quando começou, terminou, e me passar um resumo. Mas o objetivo principal é fazer com que as crianças, não, os adolescentes, eles criem essa cultura do estudo. O conhecimento, ele inspira as pessoas a buscar o processo de mudança. Mas é a prática, a ação e a atitude dessas pessoas que vão levar ela ao extraordinário. Que legal. E o que você diria, né, para essas pessoas que querem seguir, né, essa sua profissão de palestrante, de desenvolvedor de vida mesmo, né? Qual o conselho? O conselho é o estudo e a constância, né? Tudo que você foca, expande. Então, se você foca no estudo e quer, primeiro você tem que olhar para dentro de si, né? Melhorar como pessoa e aí levar para que as outras pessoas também comecem a melhorar. Então é um trabalho de formiguinha, né? Primeiro você, depois as pessoas da família, aí você vai desenvolvendo, vai crescendo, vai levando para outras pessoas. Então a pessoa primeiro ela tem que reconhecer onde ela está, o que ela precisa mudar na vida dela. E aí ela tem que estudar e manter uma constância naquilo. Sabe por que a maioria das pessoas desiste das coisas? É porque elas começam o projeto e se dentro de uma semana, 3, 4 dias, uma semana no máximo, não deu certo, elas desistem. Não viu o resultado, já Não era. vem resultado. Então é isso que as pessoas têm que entender, que é um processo, e você tem que manter a constância naquilo que você quer. E como você concilia o trabalho, vida pessoal, profissional, tudo isso? Porque eu sei que sua vida é uma corrida, né?
Às vezes eu ligo para você, você está numa empresa, quando você liga você já está em outra palestra, daqui a pouco você está viajando. Como é que você faz para trazer tudo isso junto com a família? Como é que você faria isso? O planejamento, né? Planejamento acima de tudo, né? Tudo na vida tem que ter um planejamento. E você tem que fazer o teu planejamento. Hoje, por exemplo, tinha um horário marcado aqui, às 10 horas da manhã. Tá lá na agenda, marcado. Saiu daqui, a gente já tem outro compromisso. Tá lá marcado. Então, você fazendo esse planejamento não fica pesado. Correto. Você começa a criar um hábito. Que tudo na nossa vida é hábito, né? Então, quando você inicia o hábito, a gente não cria, a gente substitui. Um hábito de não fumante para fumante, né? Porque Correto. Ou de fumante para não fumante. De sedentário para pessoa que gosta de fazer atividade física. Então, você substitui o hábito. E esse hábito, ele é composto, né? Se for falar sobre isso, ele é composto por 3 pilares, né? Que é um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Então, tudo que você for, você tem que ter um gatilho, tem que ter uma recompensa para você criar uma rotina. Que bacana. Agora, fala um segredo pra gente aí, né? Quais são os planos, projetos que tem pro futuro? Eu acho que você pode falar alguma coisa pra gente aí, porque eu sei que tem projeto vindo novo aí, tem alguma coisa aí no forno, né? Tem. A gente tá sempre com a cabeça aí girando, né? Botando para funcionar. Então, a gente está com um projeto de intensificar essa parte das palestras em empresas, fazer um workshop esse ano ainda, né? Fazer um workshop de desenvolvimento humano, e quero também dar um curso de oratória, né? Aplicar um curso de oratória para as pessoas que querem sair do zero, né? Que a maioria das pessoas, tem vergonha de falar em público, e isso é uma limitação muito grande, porque você conhece alguém de sucesso que não fala em público? Não, porque não tem todo como. mundo que tem sucesso, eles criam uma oratória, fazem treinamento, estudam, se desenvolvem e chegam lá. Então, a gente tem esse processo, essas missões aí para fazer durante o ano, né? E para aqui para frente, muito mais vão aparecendo, muito mais coisas. Agora, vou fazer uma pergunta básica para você, né? E o que tira o remédio fora do sério? Fala para mim aí. Porque você vai ser um cara muito centrado, muito na paz. O que te tira do sério? Cara, eu não gosto de falsidade. Entendeu? Falsidade é uma coisa que me tira do sério. Então, eu sou um cara, como você falou, centrado, um cara amigo, um cara sorridente, brincalhão. Mas quando você vê que pessoas estão usando de falsidade com você para levar alguma vantagem, e aí isso me tira do sério e eu me afasto das pessoas. Também não gosto de briga, mas me afasto para que não gere mais problema. Jota, gostaria muito que deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo nosso programa. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam de ouvir essa mensagem aí que você vai falar para a gente agora. Nossa, sensacional. Sensacional. Eu costumo falar o seguinte, que nada que existe está desde o seu nascimento pronto e acabado. Todos os seres, eles precisam de tempo para se desenvolver. Se você pensa numa árvore, por exemplo, primeiro a gente planta, nós plantamos suas sementes em um solo fértil e cuidamos dela diariamente, até que um dia ocorra a germinação. E aos poucos suas raízes vão crescendo, se desenvolvendo e expandindo para todos os lados. As árvores, nesse sentido, são uma ótima inspiração de paciência e constância. Elas nunca param de crescer, nunca deixam de procurar o lugar ao sol. Nós, seres humanos, devemos fazer o mesmo. Estar em constante evolução, buscar sempre o nosso lugar ao sol, porque crescimento e conhecimento, eles são contínuos. Nós nunca paramos de aprender e de crescer. É essa mensagem que eu queria deixar para as pessoas realmente buscarem o processo de desenvolvimento e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Perfeito. Meu amigo, desde já eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite e participar aqui do Aqui Pode. E o Aqui Pode vai ficando por aqui. Nós gostamos de agradecer a cada um de vocês. Até mais.